Muito bem, estamos de volta para a lição 10 e assim concluir o curso de Ética Cristã. Nessa lição 10, nós vamos tratar do exercício da consciência cristã. Já nas páginas iniciais do livro Desobediência Civil, de Henry David Thoreau, de 1817 a 1862, podemos concluir que não poderia concordar com a maioria de suas posições. Para começar, elas contrariam as recomendações bíblicas quanto ao relacionamento do cristão com o Estado. Thoreau, por exemplo, mostra-se avesso ao pagamento de impostos, ao passo que o apóstolo Paulo e também Cristo manda que nós observemos a cidadania terrena, pagando a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Romanos 13:7. Jesus também falou, dai a César o que é de César. Além disso, esse polêmico filósofo americano, Henry David Thoreau, nem sempre foi um cidadão recomendável, em que pese a justiça de algumas de suas causas, o modo como ele defendia era às vezes questionável. Há teólogos também que, por sua falta de uma reflexão mais amadurecida, apoiam a desobediência civil. Quanto a mim, opto pelo exercício da consciência cristã, e essa, como todos sabemos, requer coragem e sacrifício do que a filosofia de Thoreau. Que o digam os milhares cristãos que desde a Roma de Nero vêm selando a fé com o sangue do martírio em defesa de suas convicções. Não posso concordar com Thoreau. Isso não significa, porém, que esteja eu disposto a obedecer cegamente o governo de um país, principalmente quando passa leis contrárias à nossa consciência cristã. Somos forçados, eventualmente, a ignorar e até desafiar algumas leis injustas e iníquas. Aliás, já começamos a viver esses dias. Nesse capítulo, nós vamos mostrar o porquê, em alguns casos, devemos rejeitar tais decretos. Veremos ainda que a consciência cristã acha-se acima das conveniências políticas e sociais. Assim, agiram os heróis da fé, que desde o justo Abel vem ilustrando a história sagrada com o sacrifício de suas próprias vidas. Vamos ao esboço dessa lição. No texto 1, nós vamos tratar de Bonhoeffer e o Instituto da Consciência Cristã. Texto 2, falaremos do princípio de obediência civil. Texto 3, daremos um exemplo das parteiras hebreias que ajudavam as parteiras que ajudavam as mulheres hebreias. No texto 4, o exemplo dos jovens hebreus na Babilônia. Texto 5, o exemplo de Esther na corte persa. E texto 6, o exemplo dos apóstolos. Começamos com o texto 1. Falemos de Bonhoeffer e o Instituto de sua Consciência Cristã. Em 1927, Dietrich Bonhoeffer, que viveu de 1906 a 1945, apresentou uma dissertação que foi considerada por Karl Barth um milagre teológico. Na época, Bonhoeffer tinha apenas 21 anos de idade, mas a sua maturidade espiritual já era celebrada tanto por alunos como pelos professores da Universidade de Berlim. O que mais se destaca em sua tese não é propriamente a excelência acadêmica, o rigor de suas pesquisas, mas a sua consciência cristã. Intitulada A Comunhão dos Santos, a monografia traz uma definição de igreja que se tornaria clássica. A Igreja de Cristo existindo em comunidade.
A frase não era apenas um floreio retórico, era o resultado de um cristão disposto a lutar por seus princípios até as últimas consequências. E foi o que aconteceu quando Hitler tornou-se o chanceler da Alemanha em 1933, contrariando a orientação do partido nazista. O jovem teólogo fundou a Igreja Confessante e, juntamente com outros cristãos, resistiu às investidas do novo regime nazista na Igreja Alemã. Sua ousadia e coragem custaram-lhe a vida. Ele, contudo, resistiu firmemente até que, em 1945, foi executado num campo de concentração. Falemos da consciência cristã. Em sua obra, O Centro, Bonhoeffer perguntava com frequência: quem é Cristo em 1933? É claro que a maioria dos evangélicos alemães sabiam a resposta, mas bem poucos eram os que estavam dispostos a falar a verdade. Ele, porém, desafiando os bandidos que se haviam apoderado da Alemanha, dizia a todos que o Cristo, naquele ano de trevas, era o judeu perseguido e o crente que não se conformava com aquele universo cruel e desumano da Alemanha. Se tivéssemos oportunidade de perguntar a Dietrich Bonhoeffer o que é consciência cristã, que resposta obteríamos? Certamente responder-nos-ia que consciência cristã é o exercício pleno de nossa fé num mundo que jaz no maligno. Por isso, ouso afirmar, Jesus Cristo e não homem algum, o Estado, é o nosso único Salvador. A consciência cristã e a resistência pacífica. Para mim, o exercício da consciência cristã é superior à filosofia, até de Mahatma Gandhi, 1869 a 1948. Gandhi apregoava a resistência pacífica a um tirano. A consciência cristã, entretanto, vai além de uma simples resistência. Se, por um lado, somos exortados a não resistir ao malvado, por outro lado, somos instados a não abrir mão de nossos princípios, mesmo que isso venha a custar a nossa vida. Portanto, homens como Dietrich Bonhoeffer transcenderam a mera resistência pacífica e mostraram na prática o que pode fazer a graça divina na vida de cristãos sinceros e que não estão dispostos a se conformar com esse mundo. No entanto, apesar de a minha admiração por Bonhoeffer, não posso concordar com a sua participação no complô para assassinar Adolf Hitler. Há outras formas de se testemunhar a graça divina. Para justificar a sua atitude, teria ele afirmado: é melhor um mal do que ser mal. A questão é que quem pratica o mal pode tornar-se mal. Mas pelo testemunho que temos desse abençoado e querido irmão, tenha certeza de que, provado naquele campo, repensou sua atitude e, após o seu martírio, foi recebido pelo amado Salvador. Pois somente um coração meigo e convertido seria capaz de produzir semelhante beleza. A graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Lutamos hoje pela graça preciosa. A graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, sem a cruz, sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro escondido no campo, pelo qual o homem vai alegremente e vende tudo o que tem para adquirir. É a pérola de grande valor, que para comprá-la o negociante vendeu tudo o que tinha. Tal graça é custosa,
porque ela nos chama para seguir. É a graça, porque nos chama para seguir Jesus Cristo. É de grande valor, porque custa ao homem sua vida. É a graça, porque dá ao homem a única e vida verdadeira. Exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Dietrich Bonhoeffer, que viveu de 1906 a 1945, exercendo a sua fé, mesmo vivendo no mundo que jaz no maligno. Aqui temos todas. Fundou a Igreja Confessante, contrariando a orientação do partido, resistiu às investidas do novo regime em nazificar a Igreja Alemã e foi executado num campo de concentração nazista por causa de sua fé resistente. Todas estão corretas. 10.2. Sobre a graça preciosa, profetizou, ou poetizou, na verdade, Dietrich Bonhoeffer. É a pérola de grande valor, que para comprá-la o negociante vende tudo que tem, é custosa e nos chama para seguir, é a graça que nos chamou a Jesus, é de grande valor porque custa ao homem a sua vida. Todas estão corretas. Marque C para certo e para errado. 10.3. Ao recomendar-nos em Romanos 13.7 que paguemos tributo, imposto, respeito e honra a quem direito, o apóstolo Paulo está dizendo que não temos de nos importar com a cidadania terrena. Errado. 10.4. Embora cumpridores dos nossos deveres cidadãos, a nossa consciência cristã deve estar acima das conveniências políticas e sociais. Certo. 10.5. No exercício da consciência cristã, somos forçados, eventualmente, a ignorar e até desafiar leis injustas e iníquas. Certo. No exercício da consciência cristã, requer coragem e até sacrifício. Certo, novamente. 10.7. A consciência cristã vai além da simples resistência pacífica. Se por um lado somos exortados a não resistir ao malvado, por outro lado somos instados a não abrir mão de nossos princípios, mesmo que nos custe a vida. Certo. Vamos ao texto 2. O princípio da obediência civil. Discípulos de Cristo obriga-nos a exercer plena e exemplarmente a nossa cidadania terrena, pois somente assim viremos a glorificar o Pai Celeste. Mateus 5,16. Afinal, somos co-cidadãos dos santos e representantes do reino de Deus? Efésios 2,19. Cabe-nos, por isso, observar rigorosamente o que nos manda a Bíblia Sagrada. Falemos da doutrina da obediência civil. É ensinamento bíblico que aponta os deveres do cidadão concernente às leis e deliberações do governo secular. Esse princípio foi exposto de maneira bastante clara pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, 1-7. Falemos agora das obrigações sociais do cristão. Essas são as principais obrigações do cristão numa sociedade politicamente organizada. Primeiro, orar. Segundo, promover a paz da cidade. Jeremias 29, verso 7. Terceiro, honrar os governantes e interceder por eles. 1 Pedro 2,17, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Submeter-se às autoridades, Romanos capítulo 13, verso 1. E pagar impostos, Romanos 13, verso 7. Quer na vida particular, quer na vida pública, deve o cristão ser um exemplo de lisura e de incorruptibilidade, principalmente se exercer algum cargo eletivo. Todavia, jamais deve abrir mão da sua consciência cristã. Ele obedecerá às leis, sim, contudo, rejeitará as que contrariam a palavra de Deus. Vamos aos exercícios do texto 2. Relacione a coluna A de acordo com a B. Exercendo exemplarmente
cidadania terrena, o cristão glorifica o Pai Celeste, certo? 10:9, somos concidadãos dos santos e representantes do reino de Deus, certo? Novamente. 10:10, a doutrina da obediência civil exposta pelo apóstolo Paulo, certo? 10:11, orar e promover a paz de Cristo é dever do cristão. Perdão, aqui não é para pôr certo e errado, aqui é para relacionar coluna A de acordo com coluna B. Então vamos começar novamente. 10:8, exercendo exemplarmente a cidadania terrena, o cristão glorifica o Pai Celestial. Aqui é Mateus 5:16, letra E. Mateus 5:16, na 10:8, letra E. Somos concidadãos dos santos e representantes do reino de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 19. 10:10, a doutrina da obediência civil exposta pelo apóstolo Paulo. Então, na letra 10:9, a letra F. Na letra 10:10, Romanos 13, 1-7. Letra A, 10:11, orar e promover a paz da cidade é dever do cristão. Aqui é Jeremias 29, verso 7. Letra B na 10:11. 10:12, os cristãos cabe honrar e os governantes interceder por eles. Aqui seria 1 Pedro 2:17, 1 Timóteo 2:1 e 2. E a 10:13, deve os cristãos submeter às autoridades e pagar impostos. Aqui é Romanos, capítulo 13, verso 1 e verso 7. Letra D na 10:13. Vamos ao texto 3, o exemplo das parteiras hebreias. Sifra e Puia não são muito conhecidos na história sagrada. Entretanto, que os seus nomes são citados apenas uma vez, de maneira bem circunstancial. Nem ao certo lhe sabemos a nacionalidade, se eram hebreias ou se eram egípcias ou misturadas. Às vezes podemos pensar que elas talvez eram egípcias, por haverem se mostrado bem familiarizado com a reação das súditas do faraó na hora do parto. Exercendo também a obstetricidade junto às israelitas, vieram a destacar por sua ousadia, coragem e temor a Deus. Com o seu gesto, Sifra e Puia exemplificam no exercício de nossa consciência. Não podemos vacilar, temos de ir às últimas fronteiras de nossas convicções. Um crime silenciosamente hediondo. Faraó intentava uma limpeza étnica em seu país e, para tanto, não utilizaria campos de concentração, nem exterminaria sistematicamente as aldeias e vilas hebreias que se esparramavam pela terra de Gósen. Tinha ele em mente um genocídio mais eficiente. Seria paulatino, silencioso e asséptico. Nem as próprias vítimas o perceberiam se o plano tivesse êxito. Israel estaria extinto dentro de, no máximo, 80 anos. O rei do Egito em nada diferia de Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, ou sua máquina de morte era tão eficiente quanto a dos tiranos atuais. Ele utilizaria os métodos bastante eficazes para destruir a progenie de Israel, a escravidão, o infanticídio. O primeiro já estava em andamento. Para executar seu intento, Faraó buscou auxílio das parteiras que serviam as hebreias. Seriam elas funcionárias públicas do Egito? Talvez. Nesse caso, nossa admiração por Sifra e Puia aumenta ainda mais, pois estariam elas arriscando o seu bem-estar e a sua própria vida. Mas, percebendo as intenções do monarca Faraó, agem de acordo com suas convicções. Elas poupam
os infantes hebreus, não fazendo caso da ira do rei. Aliás, esse faraó foi o primeiro governante antissemita da história. Depois dele viriam outros, e à sua semelhança, uns achavam mumificados e outros nem se achavam mais. O firme exercício da consciência, parteiras de ofício, crentes por convicção, Cifra e Puia desafiaram as ordens do rei. O texto sagrado testemunha da coragem delas. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes construiu família. Êxodo capítulo 1, verso 20 e 21. Cifra e Puia transcende os limites da desobediência civil. Sua atitude foi motivada não por meras certezas políticas, e sim por seu temor a Deus. Assim agiriam os pais de Moisés, por isso estão arrolados entre os campeões do Senhor pela fé. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Hebreus capítulo 11, verso 23. A firme atitude das parteiras contagiou de imediato os filhos de Israel. Seu exemplo foi seguido por Anão e Joquebede, e mais tarde pelo próprio Moisés. É o que depreendemos da Epístola aos Hebreus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 27. Finalmente, aquele exemplo de fé alastrou por todo o povo, que foi fortalecido pelo Senhor e rejeitou para sempre a escravidão. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios fazerem, foram tragados de todo. Hebreus, capítulo 11, verso 28 e 29. As parteiras do Êxodo, longe de se utilizar do recurso externo da desobediência civil, exerceram corajosamente a sua consciência religiosa. Elas sabiam que se cumprisse a lei de Faraó, estariam desobedecendo a Deus. Por isso, revelaram deixar viver os meninos hebreus. Eventualmente, os cristãos teremos que escolher entre as ordenanças de tiranos sanguinários, como o rei do Egito, ou os mandamentos divinos. Sempre que isso ocorrer, não tenhamos dúvida. Em primeiro lugar, vem a palavra de Deus. Exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Parteiras e ofício e crentes por convicção, Cifra e Puia. Letra C, desafiaram as ordens do rei. 10.15, Cifra e Puia transcenderam os limites da desobediência civil, motivadas, letra B, pelo seu temor a Deus. 10.16, por que as parteiras Cifra e Puia temeram a Deus e pouparam a vida dos meninos israelitas? Aqui, todas estão corretas. Deus lhes fez bem, Deus lhes constituiu família, o povo israelita aumentou e se tornou mais forte. Todas estão corretas. 10.17. Se tivéssemos de escolher entre as ordenanças de tiranos sanguinários, como o rei do Egito, e os mandamentos divinos, não tenhamos dúvida.
Letra de número A. Fiquemos com a palavra de Deus. Vamos agora ao texto 4. O exemplo dos jovens hebreus em Babilônia. Depois de alguma reflexão, podemos concluir que a figura do Estado laico é mera fantasia. Até mesmo os totalitários e ateus são confessionais e patenticamente litúrgicos. No auge da União Soviética, por exemplo, os ícones cristãos não eram vistos nas ruas e avenidas de Moscou. Entretanto, a imagem de Joseph Stalin, 1879 a 1953, fazia-se onipresente. Em todas as partes, era-se constrangido a ver a face do homem, que frio e cruel levara à morte 10 milhões de cidadãos soviéticos. Na ânsia por arrancar Deus de seus domínios, Stalin prendeu e assassinou milhares de cristãos. Contudo, viria a constatar ser impossível acabar com a religiosidade de seus súditos, pois sempre havia milhões de homens e mulheres e até crianças dispostos a morrer pela sua santíssima fé. Para essa gente simples e decidida, encerrada em cárceres e masmorras, o exemplo dos companheiros Daniel, que foram jogados na fornalha de fogo ardente, era mais do que uma inspiração, era sim um exemplo a ser imitado. Falemos do exemplo dos 3 jovens virtuosos. Sadraque, Mesaque e Abednego souberam como resistir a uma lei injusta, ímpia e contrária à sua fé. Diante da estátua de Nabucodonosor, mandaram erguer, recusaram-se a curvar, plantada ali no campo de Dura, na província de Babilônia, a imagem de quase 30 metros de altura e talhada de ouro puro, e intimava a todos a afronta ao Deus Israel, Daniel 3, verso 1 a 30. O objetivo do formidável monumento era decifrar o rei e mistificar-lhe a tirania. Vez por outra, somos constrangidos a professar a santíssima fé diante dos poderosos, conquanto não haja nenhuma fornalha visível, e ameaçar-nos o fogo à prova de não poder ser ignorada. É justamente nessas ocasiões que temos de resistir mesmo de mesma coragem que levou os jovens hebreus a confessar o nome do Senhor. Resistência pacífica. Os 3 jovens hebreus não optaram pela resistência armada, mas pacificamente resistiram à tirania. Enquanto todos ajoelharam aos pés do ídolo, os 3 mancebos mantiveram-se de pé e, assim, sem palavras, denunciaram eloquentemente a injustiça diante daquele decreto. Em ocasiões semelhantes, recomenda-nos o Senhor: não resistais ao perverso, Mateus 5,39. Se por um lado não devemos resistir ao legislador, por outro, não obedece à legislação, fazê-lo representaria a quebra das leis divinas, que explicitamente dá ordem a todos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 3 a 6. Demonstrando a firme resolução diante da morte, esses 3 jovens não negaram a fé, mas placidamente acataram o castigo que lhes preparava o Estado babilônico. Eis a confissão do jovem mártir: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 a 18. Se houvesse oportunidade, certamente teriam fugido. Aliás, fugir ao tirano é também resisti-lo pacificamente. Haja visto o caso de Elias, que para salvar a vida, refugiou-se no Querite, 1 Reis 17, 3 a 5. Em algumas ocasiões, o próprio Deus ajuda na fuga dos seus servos. Foi o que se deu com Pedro, quando achava no cárcere de Herodes. Atos, capítulo 12, versos 3 a 11. Já em Roma, os cristãos escondiam-se nas catacumbas para cultuar a Deus e escapar ao carrasco. Aprove a Deus, porém, livrar os companheiros Daniel da fornalha ardente de fogo, mas a história poderia ser outra. E se o Senhor resolvesse destinar os seus queridos filhos ao martírio? De qualquer forma, Sadraque, Mesaque e Abednego jamais deixariam de prestar um firme testemunho da sua santíssima fé. Vamos aos exercícios, agora marque se para certo e para errado. 10, 18. Sadraque, Mesaque e Abednego souberam como resistir a uma lei injusta, ímpia e contrária à sua fé. Certo. 10, 19. Diante da estátua que Nabucodonosor mandara erguer, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram medo e curvaram-se. Errado. Os 3 jovens hebreus armaram-se para resistir à ordem de Nabucodonosor. Errado novamente. Demonstrando firme resolução diante da morte, Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram a fé. Placidamente acataram o castigo que lhes preparara o Estado babilônico. Certo. O caso de Elias, para salvar a vida, refugiou-se no Querite. Mostra que fugir ao tirano também é resisti-lo pacificamente. Certo. 10, 22. É-nos lícito ignorar leis e decretos que atentam contra a consciência cristã? Certo. Os magistrados terrenos são constituídos para administrar em nome de Deus. Se contra Deus governa, desobriga-nos de observar as arbitrariedades jurídicas. Certo, novamente. Vamos agora ao texto de número 5. O exemplo de Esther. A lei. Ora, a lei. Não sabemos exatamente em que contexto o presidente Getúlio Vargas, de 1882 a 1954, pronunciou tais palavras. O que sabemos ao certo é que são repetidas todas as vezes que uma autoridade, ignorando o primário da lei, deixa de a cumpri-la. Entre os medos e persas, contudo, um decreto possuía tanta força e o império que nada podiam ser quebrado, nem mesmo pelo próprio rei. Quer justo, quer injusto, tinha de ser obedecido. Se alguém o quebrasse, que fosse logo executado. Uma jovem hebreia, porém, decidiu questionar a força de uma lei persa iniquamente promulgada. Ela assim agiu, a fim de salvar o seu povo de um genocídio, anunciado e certo, usando recursos pacíficos e jamais contrariando a autoridade do rei, que aliás era o seu próprio marido, deixou um grande legado teológico e jurídico. Acima da lei dos homens, acha-se a justiça de Deus. A lei a serviço do mal. O autor do livro de Esther, servindo-se de palavras singelas, porém belas e fortes, ilustra como deve o crente insurgir-se contra a injustiça. Mostra de que nem sempre uma lei é vista ou visa o bem comum. Muitas vezes contempla apenas os interesses de uma minoria barulhenta, festiva e insolente.
não raro reflete as ambições ordinárias e baixas de uma única pessoa. Esther sabia muito bem por que o perverso Amã havia induzido Assuero a publicar aquele decreto. Antes de tudo, devia ao seu antissemitismo. Ela estava ciente de que os judeus, ao contrário de outros povos, submetidos pelos medos e persas, não se curvariam aos seus caprichos, nem se permitiriam assimilar-se. Embora o exílio e despojamento de seus símbolos mais sagrados jamais deixariam de ser uma nação singular em meio a um pluralismo viciado e decadente. Enfim, o perverso Amã não o suportava, pois eles representavam um reino eterno, um império secular e efêmero. Além disso, havia uma vergonhosa motivação política. Sabendo que os filhos de Israel possuíam muitos cabedais e riquezas, o malvado Amã queria confiscá-los, não tanto para o rei, mas sim para si próprio. Em casos como esses, denunciante sempre acaba por receber o seu quinhão. Não foi também o que aconteceu na Alemanha nazista, escudado no pretenso arianismo. Hitler e sua quadrilha visavam tão somente as lendárias riquezas dos filhos de Abraão. Bem articulado e conhecedor dos escárnios do poder, Amã convenceu Assuero a decretar o extermínio judaico. O autor sagrado assim narra a diabólica trama. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete que seja morto e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Emodata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, segundo ordenou Amã. Tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e de todas as províncias do rei, para se destruir e matasse e aniquilasse de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueasse os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparasse para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram. Incontente, a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Esther, capítulo 3, verso 8 a 15. Falemos agora da resistência pacífica de Mordecai. Como reagir a uma tragédia já decretada? Aguardar a espada? Entregar logo-se ao martírio? O judeu Mordecai agiu como fiel representante do povo de Deus, sabendo ele que mais cedo ou mais tarde Amã haveria de se levantar contra Israel. Já estava devidamente preparado a fim de enfrentar aquela emergência. Primo da rainha Esther, empreendeu Mordecai uma resistência pacífica
contra o Império Persa. Ele não usou apenas palavras, utilizou-se de gestos dramáticos e ousados. Rasgando suas vestes, saiu pela cidade e clamou com grande e amargo clamor. Esther 4:1. Não satisfeito, fez com que seu protesto, ordeno e sereno, chegasse às portas do palácio real, e assim, vestido de pano de saco, expôs a própria vida, pois ninguém dignamente trajado podia aproximar-se dos termos do rei. O seu gesto foi imitado pelos filhos de Israel, no mais recuados cantos do império. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Esther 4:3. Luto, jejum, choro e lamentação. É assim que o povo de Deus resiste aos malvados. De posse dessas armas, poderemos deitar por terra as mais altivas e soberbas fortalezas. Nossa luta, em essência, não é contra a carne e o sangue. Nossa luta essencial é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Então, por que usar os mesmos recursos do adversário? Calúnias, mentiras e ataques pessoais. Para salvar os judeus, Mordecai buscou o comprometimento de sua prima, que infere no texto bíblico, criara como filha. Daquela emergência, ninguém poderia isentar-se. Ele sabia que resistindo só viria a frutificar, e, se pudesse contar com a voz autorizada junto ao rei, quem melhor do que a rainha? No momento de crise, exige de Esther o sacrifício supremo. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se é para com sua conjuntura como essa que fosse levada a rainha. Esther 4:13-14. Esther, entendendo a gravidade do momento, não se limita a envolver-se mais. Deixa comprometer de corpo, alma e coração. E assim recomenda a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esther 4:16. O desfecho da história não poderia ser mais feliz. Na verdade, o decreto horrível não foi revogado. O monarca, todavia, através de um artifício jurídico, permitiu que os judeus se defendessem dos adversários. Em todas as províncias houve júbilo e alegria entre os filhos de Israel. Quando ao que lhes atentavam contra a vida, pereceram. Amã foi pendurado na forca que ele mandara erguer para Mordecai. A bela e amorosa Esther deveria ter entrado para a história como a rainha que salvou a vida de Jesus. Isso porque entre os judeus que resgatou da morte encontrava certamente os ancestrais terrenos do Filho de Deus. E o que diremos de Mordecai? O autor sagrado dá-lhe esse testemunho. O judeu Mordecai foi o segundo, depois o rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Esther, capítulo 10, verso 3. Vamos aos exercícios desse texto 5. Assinale com X a alternativa correta. Usando recursos pacíficos e jamais contrariando a autoridade do rei,
que era seu marido, Esther deixou um grande legado teológico e jurídico. Que podemos pôr todos, junto à lei dos homens, acha a justiça de Deus, acima da lei dos homens, acha a justiça de Deus, a justiça de Deus submete à lei dos homens. Não, acima da lei dos homens, acha a justiça de Deus. Letra B, na 10:24, letra B. 10:25. Empreendendo uma resistência pacífica contra o Império Persa, Mordecai, rasgando suas vestes, saiu pela cidade e clamou com grande e amargo clamor, vestindo-se de pano de saco, expôs a própria vida a chegar às portas do Palácio Real, e letra A também, não usou palavras, utilizou gestos dramáticos e ousados. Todas estão corretas na 10:25. 10:26. O modo de o povo de Deus resistir ao malvado e reagir a leis injustas letra C, não usando os mesmos recursos do adversário, mas armas do luto, jejum, choro e lamentação. Vamos ao texto 6, o último texto, o exemplo dos apóstolos. A pergunta mais importante da ética cristã, e que jamais deixou de ser atual e urgente, veio de Pedro e João, diante das autoridades religiosas de Israel, que pressionavam a não mais pregar em nome de Jesus. Indagaram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. Em seguida, os apóstolos deixaram bem claro que não estariam dispostos a renegar a missão que lhes fora confiada pelo Senhor Jesus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Se alguém pensa que a democracia trouxe liberdade religiosa plena, engana-se. À semelhança dos antigos impérios, os estados modernos estão dispostos a assimilar todas as religiões, desde que essa submete docilmente à sua agenda. O cristianismo, porém, não é uma religião qualquer, é a religião por excelência, pois é a única e verdadeira, por isso é tão perseguido. Aliás, a maior ameaça contra a igreja hoje não vem da Coreia do Norte ou de Cuba, origina-se em democracias exemplares como a norte-americana e a brasileira. Dessas, parte as maiores investidas contra a Igreja de Cristo, ideológica, cultural, jurídica e religiosas. Falemos das investidas ideológicas. Engana-se que quem pensar estar o comunismo sepultado sobre os escombros do Muro de Berlim, antes acha-se confinado àquele perímetro. A partir de então, avançou rumo ao Ocidente, sobre o estandarte da redemocratização do Oriente. Se antes a Guerra Fria congelara no bloco soviético, agora descongela-se em nosso hemisfério, e achando bem à vontade, inclusive no Salão Oval da Casa Branca. Marx e Lenin não precisavam de tanques ou aviões para chegar aos Estados Unidos e ao Brasil. Vieram através de uma agenda admiravelmente bem trabalhada, entre outras coisas, propõe o enfraquecimento do cristianismo, o esfacelecimento da família tradicional e o desordenamento jurídico do Estado. Não nos iludamos, a agenda dos partidos de esquerda é incompatível com a doutrina cristã. Isso não significa que nós abriremos as agremiações políticas de direita. Tanto essas quanto aquelas são contrárias à Santíssima Fé. Não vejo diferença entre o nazismo de Hitler e o comunismo de Stalin. Apesar de ostentarem nomenclaturas e símbolos diferentes, praticaram os mesmos crimes contra a humanidade e contra Deus. Temos o direito de votar e de sermos votados. No entanto, que as nossas regalias jurídicas, sociais e políticas não ultrapassam as fronteiras da Bíblia Sagrada.
Exerceremos plenamente nossos direitos constitucionais, mas em nenhum momento contrariaremos a consciência cristã. Por isso, alinharemos nossos votos com os que não atentam contra as duas colunas da ética cristã, os 10 mandamentos e o Sermão da Montanha. Não somos nem de esquerda tirana, nem da direita opressora. Somos cidadãos do céu. Logo, nosso posicionamento político como cidadãos da terra refletirá sempre a nossa cidadania celeste. Quer como votantes, quer como votados, jamais nos esqueceremos que somos cristãos. Investidas culturais. Em 1968, Alexandre Dubček assumia o governo da antiga Tchecoslováquia. Disposto a sacudir o jugo soviético, de imediato propôs-se a reformas políticas, sociais e econômicas. Num corajoso e hábil processo de redemocratização, a extinta União Soviética, porém, jamais toleraria aquela aventura. Juntamente com os demais membros do Pacto de Varsóvia, o regime de Moscou interviu truculentamente, pondo término à Primavera de Praga. Todavia, com a queda do Muro de Berlim na Alemanha, a cortina de ferro não demorou a cair na Tchecoslováquia. Em 9 de novembro de 1989, o governo comunista de Berlim, incapaz de conter o tsunami democrático que varria as nações comunistas, inclusive a Rússia, autorizou seus cidadãos a cruzarem a fronteira. Naquele dia, concretizava o sonho de Dubček. Os tchecos e eslovacos embriagaram-se de tal forma com a inesperada liberdade que resolveram separar, formando duas repúblicas distintas. Em vez da cortina de ferro, caía agora sobre a Europa Oriental uma diáfana e teúne cortina de seda. Esse acortinado tecido pela indústria cultural do Ocidente exibiu-se mais nocivo que a cortina de ferro. Nem os cristãos fugiram aos seus encantamentos. Se antes sabiam lidar com o jugo comunista, agora mostravam relutantes e até ingênuos quando os subprodutos da democracia oriental. A liberdade de imprensa jamais deixou de ser bem-vinda, mas como proteger-se da libertinagem produzida sem escala industrial por Hollywood e por outras multinacionais de entretenimento? Se fora difícil descerrar a cortina de ferro, não seria nada fácil sacudir de si a de seda. A primeira tinha um sinônimo de opressão, a segunda, a liberdade. O resultado foi um esfriamento espiritual em toda a Europa. Com o romper das ordinárias dessa cortina, em primeiro lugar, não devemos nos postar como telespectadores passivos e passivamente consumir o lixo que nos chega por meio de comunicação. Reajamos contra os entretenimentos lascivos, violentos, grotescos e blasfemos. Não lhes permitamos que nos entrem pelas casas e nos destruam os filhos e netos. Sejamos enérgicos. Nossa reação mínima deve-se desligar o televisor, fechar o rádio, desconectarmos da internet, evitar cartas, e-mails aos responsáveis por tais produções, expondo nossa contrariedade e que ele saiba que há uma comunidade de homens e mulheres, jovens e até crianças disposta a preservar os valores cristãos. Boicotemos, outros sim, os produtos que tenham como promoção apelos contrários à moral, aos bons costumes. Quando os prejuízos começarem a saltar nos balancetes, mudarão de imediato sua estratégia de marketing. Certa vez, uma famosa marca de sabão em pó lançou uma campanha cujo único objetivo, pelo logo, depreendia era promover a liberdade sexual. No filme, o filmete parecia uma senhora cuidando das roupas do filho, quando entre elas encontram um preservativo.
num gesto entre perplexo e feliz, disse que seu filho já não era mais criança. Ora, se a campanha tinha por objetivo promover as qualidades do produto, por que tal empresa induziria seus clientes a inverter seus valores? Afinal, ela queria vender sabão ou padrões de comportamento. Minha esposa decidiu escrever a tal empresa, ultimando-se a cancelar a peça publicitária. De outra forma, apesar de lhe reconhecermos as excelências do produto, seríamos obrigados a optar pela marca concorrente. Passados alguns dias, recebemos a resposta do seu diretor de marketing, assegurando que nossa queixa estava sendo devidamente considerada. E não demorou muito, a campanha estava fora do ar. Reajamos como sal da terra e luz do mundo. Uma carta bem escrita tem um efeito devastador sobre o marketing de um produto. As empresas têm de saber que nem todos seus clientes são consumidores passivos, e entre eles há pessoas que consideram também a filosofia subjugar-se uma campanha publicitária. Não permitamos que o adultério, a prostituição, a homossexualidade, o aborto, a injustiça nos invada os lares pelos meios de comunicação. Levantemo-nos contra tais fortalezas. Forcemos os portais do inferno, as portas do inferno, até suas trancas se arrebentarem. Investida jurídica. Afirmou Tácito, anos 55 a 120, com bastante razão e experiência. O mais corrupto dos estados tem o maior número de leis. Não podemos contrariar o historiador romano, porque escaninhos da velha e corrompida Roma lhe eram bem familiares. Lá como aqui, as leis surgem não para contemplar o bem comum, mas para contentar minorias e indivíduos. Se a gente romana tivesse preservado os valores de seus antepassados, as 12 tábuas seriam mais que suficientes para manter a república. Mas, incapazes de conservá-la, caíram nas guerras do império, que por sua vez acabaria por desabar no colo bárbaro da Europa setentrional. Tendo a impressão que nossos legisladores tomaram aulas com os romanos, embora tenhamos uma Constituição que resguarda a igualdade entre todos os cidadãos e que preserva os direitos humanos e que impede a tirania de instalar-se por aqui, por vez em outra, essa Constituição é insultada por algum arremedo jurídico. Sim, há sempre uma lei menor, Yanã, buscando apagar o espírito da nossa lei maior. Será que a lei maior desse país não é suficientemente grande para resguardar os direitos de todos? Na democracia mais amadurecidas, como a norte-americana, bastam 7 artigos para garantir os direitos de todos os cidadãos. Não havemos de permitir a Constituição da República Federativa do Brasil, um texto forte, magno e belo, seja enfraquecido. Zelar pelo Estado de Direito também é dever do povo de Deus. O que é Estado de Direito? É nos permitir defini-lo como uma situação jurídica na qual os governantes e governados submetem-se ao primado da lei. Se não estivermos atentos, perderemos de todas as liberdades. O despotismo não é promovido apenas pelos que detêm poder, mas principalmente por aqueles que a cobiçam. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nem todos fomos chamados à política partidária, mas não nos deixamos de ser convocados a zelar pelos valores cristãos. Falemos das investidas religiosas. De vez em quando, governos eleitos democraticamente acham-se de insurgir contra a Igreja de Cristo. Saber o que é o Estado laico. A nação é dividida em confissões e credos. Na sociedade, de persuasões religiosas não são poucas. Infelizmente, certos governos demonstram a religiosidade dos governados. Afinal, o que pretende os governos de esquerda? Provocar uma síntese revolucionária
para que facultada a tomada definida do poder. Toda a impressão que Lenin e Stalin fizeram, muitos discípulos por aqui. Portanto, que o povo de Deus esteja atento para que ninguém, aproveitando as fraquezas da democracia, comprometa a liberdade. Hitler é o mais notório deles. Que as autoridades se conscientizem de que a sociedade brasileira é formada por segmentos que valorizam a família tradicional, a educação moral, espiritual e qualidade dos filhos, porque os governantes não utilizam os recursos despendidos em bigangas como kit gay para socorrer os menores abandonados. Ao invés de meter educação em nossos filhos, que se põe a retirar as crianças da rua que estão sem lar. Em conclusão, num momento como esse, em que liberdades cristãs se vê seriamente ameaçados, falamos como Pedro e João, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em caso de conflito entre as leis divinas e humanas, que o cristão obedeça às leis de Deus. Vigiemos e conservemos as liberdades que foram tão duramente conquistadas nesses 5 séculos da história mal contada, mas que ninguém por isso deixe ser dirigido por Deus. O governo, quer do Brasil, quer dos Estados Unidos, é leigo, mas não perde a oportunidade de intervir na devoção dos governados. E isso não devemos permitir. Num momento como esse, a pergunta de Pedro é: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós antes do que a Deus. Atos 4:19. Vamos para os exercícios desse texto 6, a revisão dessa lição, e com isso estaremos concluindo a lição 10 e esse curso de ética. Vamos à revisão. Marque-se para certo e para errado. Segundo o autor Claudionor de Andrade, engana-se quem pensa que a democracia trouxe liberdade religiosa plena. Certo. A maior ameaça contra a igreja hoje origina-se em democracias exemplares, como a norte-americana e brasileira, com as suas investidas ideológica, cultural, jurídica e religiosa contra a Igreja de Cristo. Certo. As novas regalias jurídicas, sociais e políticas não devem jamais ultrapassar as fronteiras da Bíblia Sagrada, certo? No exercício dos direitos constitucionais, o cristão não deve, em momento algum, contrariar a consciência cristã, certo? Ao exercer seu direito de voto, o cristão deve alinhar-se com os que não atentam contra as 2 colunas da ética, os 10 mandamentos do Sermão da Montanha. É errado. O cristão deve manter esses valores. Vamos à revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. Dietrich Bonhoeffer, que viveu de 1906 a 45, exercendo sua fé, mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno, aqui todas estão corretas. Fundou a igreja, resistiu às investidas e foi executado num campo de concentração. Todas, 10:33. Se tivermos escolher entre as ordenanças de tiranos sanguinários, como o rei do Egito, e os mandamentos divinos, fiquemos com a palavra Deus. Letra A, 10:34. O modo que o povo de Deus resiste ao malvado e reage às leis injustas é todas aqui, tornando público o nosso protesto, não lutando contra a carne e o sangue, não usando os mesmos recursos do adversário, mas sim as armas do luto, jejum, choro e lamentação. Marque-se para certo e para errado. Embora cumpridores dos nossos deveres de cidadão, a nossa consciência cristã deve estar acima das conveniências políticas e sociais, certo? A consciência cristã vai além da simples resistência pacífica. Se por um lado somos exortados a não resistir ao malvado, por outro somos instados a não abrir mão de nossos princípios, mesmo que isso nos custe a vida, certo? Em Romanos 13, 1-7, temos a doutrina da obediência civil exposta pelo apóstolo Paulo, certo? Orar e promover a paz da cidade é dever do cristão, certo?
Não é lícito ao cristão descumprir leis e decretos, ainda que esse atente contra a consciência cristã. Errado. 10:40, os magistrados terrenos são constituídos para administrar em nome de Deus. Se contra Deus governarem, desobrigam-nos de observar as arbitrariedades jurídicas, certo? Ao exercer o seu direito de voto, o cristão deve alinhar-se com os que não atentam contra as duas colunas da ética cristã, os 10 mandamentos e o sermão da montanha. Errado, não deve alinhar-se, o cristão não deve alinhar. Vamos ao relacionamento colunar, de acordo com a coluna B, 10:42, numa resistência pacífica, não resistir ao faraó, mas descumprir-lhe a ordem. Letra C, cifra e puia. 10:43, resistir pacificamente à tirania de Nabucodonosor, não negando a fé e acatando o castigo que lhes preparava o Estado babilônico. Letra A, Sadraque, Mesaque e Abednego. 10:44, empreendendo uma resistência pacífica ao Império Persa, fez com que seu protesto ordeno e sereno, feito com luto, jejum, choro e lamentação, chegasse às portas do Palácio Real. Letra D, Mordecai. 10:45, diante das autoridades religiosas de Israel, que nos posicionam a não mais pregar em nome de Jesus, decidiram mais importa obedecer a Deus do que os homens. Letra B, Pedro e João. Com isso, nós concluímos a lição 10 de Ética Cristã. Vamos agora à revisão do teste número 5. O aluno da idade deve entrar em contato com a secretária do núcleo e já fazer a sua matrícula ou a sua ordem para a próxima matéria. Vamos então a uma revisão do teste 5, que engloba a lição 9 e 10. Preste bem atenção para que você possa ter sucesso no seu teste. Começando com a pergunta 1. Presta atenção na revisão, depois você faz o teste. Em sua obra Estratégia, o pastor Sheldon mostra que os ideólogos homossexuais agem de forma inescrupulosa e cruel a fim de, letra A, minar resistência do que ainda resta do cristianismo na sociedade americana. Letra A, minar essa resistência que ainda resta. 2. Em seu pronunciamento citado no livro da Estratégia, o ativista homossexual americano Michael Schiff promete: todas estão corretas. Sodomizar nossos filhos, seduzir, subordinar, remodelar. Todas estão corretas. Então, na número 1 é a letra A. Na número 2, letra B. Presta atenção agora na 3. Quanto ao homossexualismo, a Bíblia o condena severamente, é um pecado contra o Criador, é pecado, contraria a lei de Deus. Todas estão corretas. A 3 também é a letra D. 4. Quanto ao homossexual, todas corretas. Se não se arrepender, será condenado. Jesus quer perdoá-lo e Jesus deseja transformar. Todas estão corretas. Então, a 2, a 3 e a 4 é letra D. Vamos à quinta. O chamado pecado de sodomia, todas novamente corretas. Tanto é uma prática quanto filosofia, toda homossexualidade, a iniquidade mais bem fundamentada ideologicamente. Todas estão corretas. Letra D. Sexta, em sua obra Estratégia, o pastor Sheldon mostra que os ideólogos homossexuais agem de forma inescrupulosa e cruel. Aqui todas estão corretas. É parecida com a 1, mas na 1, né, nós temos agem de forma a fim de, letra A, nós colocamos na 1. Mas nessa aqui, na sexta, todas estão corretas, ok? Todas corretas. Sétima, Dietrich Bonhoeffer, 1906 a 1941, exercendo sua fé, mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno, todas estão corretas também, a sétima. Oitava, se tivermos de escolher entre as ordenanças e tiranos sanguinários como o rei do Egito e os mandamentos divinos, não tenhamos dúvida
Letra A, fiquemos com a palavra Deus. 8ª, letra A. 9, o modo do povo de Deus resistir ao malvado e reagir a leis injustas todas estão corretas, tornando público o nosso protesto, não lutando contra carne e sangue, todas corretas novamente. 10ª, agora da 10 a 16, ou é certo ou errado, ou é letra A ou letra B. Se é certo, é letra A. Vamos ao 10. O homossexualismo é a filosofia que apregoa com o natural e aceitável o erotismo entre pessoas do mesmo sexo, certo? 11ª, a homossexualidade é uma condição inata em alguns seres humanos, errado. 12, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, contraria a criação original de Deus, certo? 13, Deus tudo faz corretamente, ao corpo do homem dá uma alma masculina, ao da mulher uma alma feminina, certo? 14, as civilizações dadas às abominações são entregues por Deus à subversão, enquanto prosperam os povos cujo Deus é o Senhor, certo? 15, segundo o autor Cláudio Honor de Andrade, engana-se quem pensa que a democracia trouxe liberdade religiosa plena, certo? E 16, a maior ameaça contra a igreja hoje origina-se em democracias exemplares como a norte-americana e a brasileira, com as suas investidas ideológica, cultural, jurídica e religiosa contra a Igreja de Cristo. Certo. Muito bem, aqui na certo, quase todas são certas, com exceção da 11. Da 10, 16, com exceção da 11, que é errada, todas estão certas. Muito bem. Se você é aluno, matricule-se para a próxima matéria, né? Faça a ordem do seu curso e continue estudando conosco. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato, nós faremos a sua matrícula, daremos acesso à plataforma e também não importa em qual parte do mundo você está, você pode assistir às aulas pelo canal do YouTube, ter acesso à sua plataforma digital, aos livros e acesso ao WhatsApp do aluno para fazer a prova na hora que você pode. O importante é fazer na semana que a aula é dada. Então, entre em contato conosco através do YouTube mesmo. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você e que você estude a palavra de Deus. E se você assistir a aula só para ganhar conhecimento, parabéns, continue, que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Acione nosso canal também no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.